Mano, eu me lembro que na sexta-feira, na entrevista, você disse que tinha uma possibilidade de aproveitar o Ezequiel nesse jogo contra o Fluminense, que a ideia era segurá-lo principalmente para os jogos da Copa do Brasil, mas que de repente esse jogo contra o Fluminense ele poderia ser aproveitado. Conversando com o atleta, com a comissão, o que você sentiu? Você pretende utilizá-lo amanhã? Nós vamos levar ele para o Rio. É bem provável que não inicie ainda por questões de tempo da preparação mais adequada, né? Ainda certamente não é um jogador que tenha condições de fazer um jogo inteiro, mas já tem condição de estar junto com o grupo, então viaja para o Rio de Janeiro. Olhando para a classificação do Campeonato Brasileiro, para estatísticas, o Fluminense tem o terceiro melhor ataque. É um time que ataca muito. Até conversando com o Ariel, ele disse que pode ser interessante, porque ao mesmo tempo que eles atacam muito, acabam deixando espaço. O que você vê desse jogo com o Fluminense? É um adversário que tem que ter cuidado, mas que também pode ser bom para o contra-ataque, mano? Eu defendo a teoria de que cuidado temos que ter contra todos no futebol brasileiro, né? Se tem um campeonato que a gente não pode considerar os adversários, esse é o Brasileirão. Em qualquer circunstância, a gente precisa jogar bem se quiser vencer, né? E as equipes do Abel, tradicionalmente, são equipes ofensivas, né? E o Fluminense, por contar nessa equipe com muitos garotos, né, se torna ainda um time mais solto em campo, né? Isso é característica de jogadores mais jovens, né? Os jovens não são destemidos, eu sempre falo isso. Eles encaram o jogo mais de peito aberto, né? Então você tem que respeitar essa condição. É um lugar de jogar, né, onde o Fluminense manda seus jogos e manda bem. Então nós temos que ir lá pensando nisso. E lógico que sempre tem dois lados em todas as situações, né? É uma equipe que ela é ofensiva em boa parte do jogo, ela também te concede espaço, mas você tem que ter competência para saber aproveitar, não aceitar o jogo de forma passiva, né? E o Cruzeiro vai estar bem preparado para isso. Bom dia, mano. O que você considera mais desgastante em 2 viagens consecutivas, não poder voltar para o treino de origem, para a toca, por exemplo, para a família aqui, no caso dos atletas? O que é mais desgastante? O mais desgastante seria voltar no meio do caminho e fazer 3 viagens, né? E por isso a nossa opção de permanência e a viagem do Rio para Florianópolis. Não tem nada de tão difícil que a gente tenha que reclamar, não. A vida é assim mesmo. Jogar o Campeonato Brasileiro é um privilégio, né? E a gente representar o Cruzeiro, estar num clube grande como o Cruzeiro, para nós também é satisfação. Então não tem nada para reclamar, não. Tudo é bom. E o Henrique volta? Volta. Dentro da produtividade que o time tem mostrado nos últimos jogos, aí a gente falando desse retorno do Henrique, você ainda não confirmou, mas é também uma situação... Volta ao grupo, né? Volta ao grupo, exato. A escalação só amanhã. Mas a produtividade, você falou da ofensividade do time, isso também passa por uma boa formação no meio-campo? O meio-campo é o coração de uma equipe, né? As coisas passam sempre por ali. Seja para você se organizar ofensivamente, seja para você se recompor defensivamente. Estar equilibrado nesse setor, né, é uma garantia de equipe equilibrada. Então eu e acredito que meus colegas todos pensam assim, dessa maneira. Agora, não é só ali que as coisas acontecem, né? É o equilíbrio, mas existe as extremas, existe a última linha defensiva, existe a última linha ofensiva que decidem os jogos, né? Porque os gols sempre acontecem nas 2 extremidades. Acho que o Cruzeiro está bem de um modo geral, precisa crescer e continuar crescendo. Queremos aproveitar esse momento que recuperamos para fazer isso. E esses jogos que temos pela frente vão ser grandes oportunidades. Esse jogo contra o Fluminense é uma dessas boas oportunidades. Você falou da qualidade do time treinado pelo Abel, pelo Fluminense, da garotada, da velocidade.
Velocidade se combate com velocidade. O Sassá seria o substituto do Sobis? Bom, pelo que vocês têm visto aí ultimamente, é uma boa possibilidade, sim, do Sassá ser o jogador escolhido. Vamos ver aí um pouquinho de questões dos outros jogadores. Elber e Alisson, né, que são os dois jogadores de extrema. Elber teve um pouquinho de desgaste, em função disso até foi escolhido para sair um pouquinho mais cedo no jogo passado. Vamos fazer o treinamento, sentir como eles estão, conversar com eles e ver da possibilidade de repetir ou não os dois lados. E isso vai influenciar na escolha do homem que vai jogar mais adiantado, provavelmente Sassá. Ô, mano, essa reação que o Cruzeiro teve nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, para confirmar isso, ela passa também por uma pontuação de média para ótima nesses 2 jogos que o time vai fazer fora de casa. É importante seguir neste embalo que o Cruzeiro vem tendo, até porque já vem um mata-mata da Copa do Brasil? É importante, sim. Nosso aproveitamento fora de casa aí beira 33%, 34%, né? E não é um aproveitamento ruim fora de casa, mas a gente sabe que como os jogos de casa estão muito equilibrados, os mandantes estão tendo bastante dificuldade de confirmar, né, essa condição, abre-se uma necessidade de você pontuar num percentual maior fora de casa. E esses jogos que temos agora terão que comprovar isso, essa nossa condição de crescimento. O Cruzeiro saindo aí para esses 2 jogos. Na outra semana tem o Palmeiras. Tem jogadores já fazendo preparação física. Por exemplo, para o caso do Manuel, para ele atuar contra o Palmeiras na outra semana, ele vai precisar de alguns minutos, seja para quinta não dá, mas talvez no domingo contra o Avaí. O que você tem de planos para esses jogadores que estão saindo do DM? Olha, nós fizemos um planejamento para os 2 jogos, né, que inclui o acréscimo de 3 jogadores na segunda parte da viagem. Um que está fora por suspensão, Sobis, e 2 que estão voltando, que é Manuel e Arrascaeta. Se a semana transcorrer normal dentro daquilo que pensamos, os 3 se juntam à delegação no Rio de Janeiro na quinta de noite, treinam na sexta-feira já no Rio, né? E depois faremos um treino no sábado pela manhã em Florianópolis. E aí vamos tomar as decisões que precisamos tomar para a segunda parte. Mas vamos fazer uma coisa de cada vez, vamos pensar no jogo do Fluminense primeiro. E sobre o Ávila, ele não entrou em campo nos últimos 3 jogos porque a negociação dele já estava em andamento? Bom, a Ávila está com uma condição de negociação, vocês já sabem disso, isso já é uma situação oficial. Nas próximas horas teremos uma definição disso e aí poderemos falar abertamente sobre isso. Mas claro que tem influência, eu já disse aqui na entrevista coletiva. Então, hoje ele não viaja com o restante do time? Não está relacionado para o jogo do Rio de Janeiro.